Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a terça super verdinha. Batata inglesa rosa, R$ 1,99 o quilo. Batata doce roxa ou cenoura, R$ 1,89 o quilo. Banana prata, R$ 1,98 o quilo. Pera importada, R$ 5,89 o quilo. Laranja Bahia Nacional, R$ 1,59 o quilo. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá, segunda-feira, 17 de agosto. Confira os destaques desta edição. Reforma tributária no Rio Grande do Sul. Governador Eduardo Leite explica como vai funcionar. Em Erechim começa a se desenhar um novo cenário político. Acompanhe o comentário do jornalista Marco Antônio Geibe. Ipiranga conquista a primeira vitória na Série C. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Nós começamos essa edição falando de polícia. Durante a madrugada de domingo, os policiais que trabalham no videomonitoramento perceberam a atitude suspeita de um homem nas proximidades do presídio estadual de Erechim. Uma guarnição deslocou ao local e efetuou a abordagem do mesmo. Em revista pessoal, os policiais encontraram um pacote envolto em fita plástica semelhante aos pacotes costumeiramente arremessados em direção à casa prisional. No interior do pacote, continha uma porção de maconha, 2 porções de cocaína, pesando ao todo 19,89 gramas, e um pedaço de corda. Diante dos fatos, o abordado, um menor de 15 anos de idade, foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado para os seus responsáveis. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro. Entre eles estão 97 mil de beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados no sexto lote, ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril.
mas tiveram o benefício suspenso. Confira abaixo o calendário de pagamentos. Você sabe o que é carga tributária? Essa expressão se refere à relação entre o total dos tributos arrecadados pelo Estado e o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a quantidade de riqueza produzida no Rio Grande do Sul. Em 2019, o Rio Grande do Sul teve apenas a 21ª maior carga tributária de ICMS dentre os estados brasileiros, de 7,6% do PIB. Atrás de estados como Santa Catarina e Minas Gerais, com a reforma tributária, essa carga não deve se alterar, porque as medidas foram projetadas de modo que a arrecadação permaneça no mesmo patamar atual, com a redução de cobrança de alguns impostos e setores sendo compensados pelo aumento de outros. Acompanhe o vídeo que veio diretamente do governador do estado. Gaúchos e gaúchas, há anos o Rio Grande do Sul debate a perda de competitividade da nossa indústria e a falta de uma perspectiva clara de desenvolvimento sustentado, que enfrente de um lado os nossos custos elevados de logística e produção e de outro a nossa complexa matriz tributária, que torna mais difícil, mais cara e demorada a vida de quem deseja empreender e gerar empregos no nosso estado. Nós queremos mudar isso. O governo do estado está enviando para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma tributária. Não é só uma alteração de alíquotas, não é só uma revisão de incentivos, não é só uma reordenação do sistema, não é só uma simplificação de tributos e não é só mais justiça tributária e social. É tudo isso junto. A reforma que nós propomos é um conjunto que só pode ser entendido na soma das suas partes. Ela é necessária para que nós possamos destravar o nosso crescimento e é transformadora porque vai corrigir distorções, inovar no modelo tributário, atender diversas demandas setoriais represadas e fazer justiça com aqueles que ganham menos. A nossa reforma vai diminuir a carga fiscal de ICMS suportada por todas as famílias de todas as classes sociais no Rio Grande do Sul. E o nosso Rio Grande não vai ter aumento de carga tributária com a reforma que nós estamos propondo. E ela tem 5 pontos muito importantes. Atualmente, o nosso estado tem 5 alíquotas de ICMS, 12%, 18%, 20%, 25% e 30%. A nossa proposta é reduzir para apenas 2, 17% e 25%. Essa mudança vai reduzir os custos de administração tributária pelos empreendedores e vai aumentar a eficácia operacional e a segurança jurídica. No dia 1º de janeiro do ano que vem, as alíquotas de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações vão baixar de 30% para 25%, conforme eu me comprometi a fazer desde o início da nossa gestão. Quem ganha menos vai pagar menos. Numa iniciativa inovadora e inédita no Brasil, o nosso Rio Grande vai ser o primeiro estado brasileiro a devolver parte do ICMS para as famílias de menor renda. Isso porque, no caso do ICMS, a carga do imposto se distribui de uma maneira injusta, afetando a população de mais baixa renda. Quem ganha até R$ 1.908, por exemplo, compromete 14,7% da sua renda com o ICMS. Quem ganha mais de R$ 23.850, de outro lado, compromete apenas 3,4% com o ICMS. Isso não é justo. Você sabia que 46% da frota de veículos do nosso estado não paga IPVA? Isso é quase metade do total de veículos. Nós estamos propondo reduzir isso para 25% da frota e, para isso, vão passar a ser isentos apenas os veículos fabricados há mais de 40 anos. Outra mudança é o aumento da alíquota de 3% para 13,5%. A alíquota que já é praticada no Paraná e ainda menor do que em estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo
e Rio de Janeiro, alguns que já praticam 4%. Lembrando que esse aumento do IPVA, que você paga uma vez por ano, vai ser amplamente compensado pela diminuição do imposto do combustível, que você paga várias vezes ao mês. A intenção da reforma é tributar mais o patrimônio e a propriedade e menos o consumo, e fazer quem ganha mais e tem mais condições pagar mais. Por isso, dependendo da faixa de renda, haverá aumentos de tributos como o de transmissão. E os eventuais aumentos em alguns produtos vão ser compensados, de um lado, pela redução dos custos de produção e distribuição, e de outro, pela devolução de parte do ICMS em dinheiro para as famílias de mais baixa renda. Mas cada um desses itens é só uma parte da reforma que nós propomos. Para se entender o todo e ver como ela é justa econômica e socialmente, é preciso entender o conceito de carga tributária, e não apenas de imposto, e como ela impacta a nossa economia. A carga tributária é a relação entre o total dos tributos que o Estado arrecada e o seu produto interno bruto, que é a quantidade de riqueza produzida. É uma forma de medir o quanto o Estado cobra da sociedade para manter os serviços públicos funcionando. Em 2019, o Rio Grande do Sul teve apenas a 21ª carga tributária de ICMS dentre os estados brasileiros, com 7,6% do PIB atrás de estados como Santa Catarina e Minas Gerais. Ou seja, não é verdade que a carga tributária gaúcha seja a maior do Brasil. Ao contrário, ela está entre as 7 mais baixas. E com a reforma tributária que nós estamos propondo, essa carga tributária não vai se alterar. Com a redução das alíquotas de ICMS de 30% para 25% para combustíveis, energia e telecomunicações, por exemplo, a quantidade de recursos para prestar os serviços ao povo gaúcho vai diminuir em 2,8 bilhões de reais. Esse valor arrecadado é utilizado para pagar professores e policiais, para bancar repasses aos hospitais, manutenção das estradas e todos os outros serviços prestados à população. Por essa razão, é preciso buscar outras formas de arrecadação. E é aí que alguns aumentos dentro da reforma se encaixam. O objetivo do governo com a reforma é buscar maior justiça tributária e social, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados e sem aumentar a carga tributária. E é justamente por isso que nós dizemos que essa reforma tributária é necessária e transformadora. Nós temos certeza de que os nossos deputados estaduais também vão achar isso, porque essa é mais uma façanha que nós só poderemos fazer juntos. Muito obrigado. No próximo bloco, você confere. Cenário político em Erechim começa a se desenhar. Acompanhe o comentário do nosso jornalista Marco Antônio Geibe. E a gente também fala sobre a previsão do tempo para terça-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a terça super verdinha. Batata inglesa rosa, R$ 1,99 o quilo. Batata doce roxa ou cenoura, R$ 1,89 o quilo. Banana prata, R$ 1,98 o quilo. Pera importada, R$ 5,89 o quilo. Laranja Bahia Nacional, R$ 1,59 o quilo. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Ipiranga bateu o Londrina pelo placar de 2-1 e garantiu a primeira vitória na Série C do Brasileirão. A partida ocorreu na tarde de domingo no estádio Colosso da Lagoa, aqui em Erechim, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da competição. Antes da primeira meia hora de jogo, a equipe de Erechim já vencia por 2-0. Aos 18, Fernandinho de pênalti abriu o placar. Aos 28, ele aproveitou a falha da zaga para ampliar. Na segunda etapa, o Londrina pressionou e conseguiu o gol de desconto aos 26, com Marcondes. Os paranaenses pressionaram, mas não conseguiram empatar. Com o resultado, o Ipiranga ocupa a 5ª posição do Grupo B. Já o Londrina é o 8º, com apenas 1 ponto. O Ipiranga volta a campo pela competição no próximo domingo, às 16 horas, contra o Boa Esporte, em Varginha. No mesmo horário, o Londrina encara o Ituano no Novelli Júnior, em Itu. Começa a surgir novos nomes para a disputa eleitoral para as eleições 2020 e 2021. Acompanhe agora no comentário do jornalista Marco Antônio Geibe e também um assunto polêmico, a volta às aulas neste período conturbado de pandemia. Boa noite, telespectadores do canal 26 TV Erechim. Estamos aqui de novo falando francamente. Política local, definição de candidatos a prefeito e vice, por enquanto é pura e mera especulação. Duplas já se formaram, já se desmancharam, estão formando de novo, não existirá nada até o último dia, a última hora e o último minuto permitido pela lei eleitoral. Além, vereadores, além dos 16 vereadores que vão concorrer à reeleição, começam a aparecer nas redes sociais nomes oficiosamente, os nomes de novos candidatos. Olhem, candidatos, imagens desgastadas em campanha, as messiânicas. Deus não é cabo eleitoral. E as familiares. Esses já são seus eleitores. Busquem votos nos terceiros, nos amigos e na comunidade em geral. Digam para o que vierem, que é muito melhor para a gente poder escolher. Debandada de cargo nas empresas públicas. Dia 14 de agosto, sexta-feira, foi o último dia de quem trabalhasse em cargos públicos ou empresas estatais públicas, teria que deixar seus empregos. Sem muita vontade, dos 10 secretários do governo Schmidt, somente a ex-secretária Vanir Bombardelli, da Educação,
e o chefe de gabinete, Roberto Fabiani, se afastaram dos seus cargos. Alguns outros funcionários de segundo escalão também se afastaram para concorrer a vereador, ou às vezes prefeito ou vice. Mas, minha gente, o Polis, o ex-prefeito, também deixou a Caixa e irá concorrer. Tem um assunto agora muito sério, tá? Que se trata da volta às aulas presenciais. Depois das desastradas performances do nosso governador a respeito do coronavírus, estamos aqui apresentando, embora ele diga que não, que é difícil, estamos apresentando o calendário de volta às aulas proposto pelo governador para o fim do mês. Depois de criar as bandeirinhas, o nosso governador quer determinar a volta às aulas presenciais a partir de 31 de agosto. Voltar às aulas agora é arriscar uma nova e mais agressiva manifestação do Covid-19. As salas de aulas sejam focos de contaminação desta pandemia. Educação de primeiro e segundo graus não podem ser feitas por meio de gambiarras, minha gente. Sabem por quê? Ela é a que forma, lapida e transforma o aluno para o futuro. Diante desta situação, somos fervorosamente, veementemente contra a volta às aulas presenciais, principalmente de crianças nesse ano de 2020. Que as aulas virtuais sejam mantidas e ampliadas, sim, mas presenciais, não. Imagine, minha gente, uma sala de aula com 30, 40 alunos, né? Nunca conseguiram sequer, muitas e muitas vezes, conter uma infestação de piolhos. Me digam agora como é que vão conter o vírus, o coronavírus, que se espalha violentamente. Imaginem esta situação. Então, com a palavra, os pais, os professores e as autoridades, não vamos cometer o mesmo erro pela segunda vez e disseminarmos o vírus. Para encerrar, queremos dizer e afirmar com absoluta certeza que vamos continuar na bandeira vermelha. Este fim de semana houve uma grande procura de pessoas pelos hospitais. Os nossos hospitais estão quase cheios pela primeira vez, né? E o que não permite mudarmos de bandeira. Agora, dentro desses conceitos errôneos que eu já teria anunciado anteriormente. Portanto, não se iludam. Se passarmos para a laranja, então aí sim realmente vai provar que esse sistema é uma esculhambação. Minha gente, era essa o nosso falar francamente com vocês. Boa noite. E a segunda-feira a temperatura amanheceu em torno de 12 graus, uma temperatura que a gente até pode dizer que é agradável. Mas os mapas meteorológicos e os especialistas em previsão do tempo já começam a falar que esta semana teremos previsão de muito frio e algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul com a possibilidade de neve. Vamos conferir? Na terça-feira pela manhã, uma mínima de 11, a máxima de 18, a umidade do ar 73%, a média do dia deve ficar em 14 graus, os ventos 13 km por hora e a gente vai ter um dia aí meio fechado com 8 milímetros de possibilidade de chuva. Provavelmente depois dessa chuva, na quarta-feira, o tempo vai começar a mudar. Uma onda de frio intensa chega aqui no Rio Grande do Sul e a gente vai sentir sim esse baque na temperatura. Algumas cidades apontam até neve, então vamos aguardar para ver como é que vai ficar o tempo. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui.
Mas você pode nos seguir nas redes sociais, no YouTube, Instagram e também lá no Facebook. E fique por dentro dos nossos programas, reveja as nossas matérias e a todos vocês uma boa noite e nos encontramos novamente amanhã. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a terça super verdinha. Batata inglesa rosa, 1,99 o quilo. Batata doce roxa ou cenoura, 1,89 o quilo. Banana prata, 1,98 o quilo. Pera importada, 5,89 o quilo. Laranja Bahia Nacional, 1,59 o quilo. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.